Olá pessoal, professor Vedana aqui, hoje para resolver a prova da FAMERP. Já peço que, se você gosta do conteúdo do canal, se inscreve, curte o nosso vídeo, divulga aí para os seus amigos e vamos lá, bora trabalhar. Questão número 61, gente, diz assim, ó: o sangue percorre as grandes artérias do corpo humano com velocidade aproximada de 30 centímetros por segundo. E os vasos capilares com velocidade de 0,05 centímetros por segundo. Tem uma grande diferença entre eles, né? Supondo que o intervalo de tempo para certa massa de sangue ir de uma grande artéria até um vaso capilar seja de 30 segundos. Essa massa de sangue será submetida, nesse deslocamento, a uma aceleração média em valor absoluto próxima de aproximadamente. Gente, houve uma diminuição aqui na velocidade, né? Uma questãozinha de cinemática. E devido a essa diminuição na velocidade, a gente pode calcular aí uma aceleração média. Quanto tempo levou para a velocidade diminuir? 30 segundos. Só que eu queria chamar a tua atenção para uma coisa. A aceleração, né, como é tradicional já, a gente usa em metros por segundo ao quadrado. Então a gente vai precisar passar isso aqui para metros por segundo. É só transformar centímetro para metro. E aqui é a mesma coisa. Só que eu vou chamar mais uma vez a tua atenção. Isso aqui, dividindo por 100, vai dar 0,3. Isso aqui, dividindo por 100, vai dar 0,0005. Então, gente, vamos até anotar para ajudar aqui, ó, você enxergar o que o professor está falando. Questão 61. A velocidade nas grandes artérias vai ser 0,3 metros por segundo. E a velocidade nos vasos capilares vai ser 0,0005. Tanto zero que o senhor até esqueceu quantos que ia dar, né? Então, na hora que você for fazer o ΔV, né, por ΔT, ΔV é isso menos isso. Eu não vou nem gastar tempo fazendo essa conta. É aproximadamente 0,3. Por que, Vedana, que você não vai gastar tempo fazendo a conta? Porque a prova é teste, gente. Para calcular a aceleração, vou fazer aqui embaixo, ó. Vou fazer ΔV por ΔT e eu tenho que achar uma alternativa. Então é muito mais rápido eu fazer isso aqui, ó. Se fosse 0,3 por 3, daria 0,1. Como é por 30, então a resposta, né, aproximadamente 0,01 metro por segundo ao quadrado. Que é a letra A aqui na prova do professor. Ok? Essa é uma questãozinha de cinemática, né? A parte da física que mais cai, né, nas provinhas aí aqui no estado de São Paulo é mecânica. Comprovando aí, já começamos por uma questão de cinemática, vem mais uma questão aqui de mecânica. Ao descer uma ladeira plana e inclinada, 23,5 graus em relação à horizontal, um ciclista mantém sua velocidade constante, acionando os freios da bicicleta. Força resultante igual a zero, hein? Mantém a velocidade constante. Considerando que a massa do ciclista e da bicicleta juntos seja 70 kg, que a aceleração gravitacional no local seja 10 metros por segundo ao quadrado, que o seno de 23,5 graus seja 0,4 e o cosseno seja 0,92, a intensidade da resultante das forças de resistência ao movimento, que atuam sobre o conjunto ciclista mais bicicleta, na direção paralela ao plano da ladeira. Gente, forças de resistência ao movimento. Esse ciclista está descendo esse plano inclinado, né? Essa é uma questãozinha de plano inclinado. Então, as forças de resistência ao movimento, vou representar o ciclista por um bloco, tá? Elas devem ser para cima do plano. Essas são as forças de atrito, o professor vai chamar assim, tá? Aí você tem que fazer aqueles 3 passos tradicionais, né? Fazer o desenho, ele já até estava pronto. Colocar as forças e depois usar a segunda lei de Newton, FR igual a M vezes A, beleza? Esse aqui é o terceiro passo. Tá faltando uma coisa aqui ainda, o peso. E eu sempre falo, pego no pé, repito. Gente, no plano inclinado, a gente 99% das vezes decompõe a força-peso. Tem até macete. Esse aqui é o pesseno, tá descendo.
Esse aqui é o P cosseno, ok? Se ele está descendo com velocidade constante, força resultante igual a 0, então o P seno tem que ser igual a FAT. Ele pediu quanto vale essa FAT, né? A resultante das forças que se opõem ao movimento. É o P seno. Se você tiver essa imagem na cabeça, né? E com o tempo ela surge, tá, gente? Ela vai ficando meio tradicional. Você consegue fazer isso aqui de cabeça, inclusive. Tá? O peso é 700, o seno ele deu é 0,4, vai dar 280. Claro que o professor vai fazer a conta aqui, ó. 70 vezes 10 vezes o seno, que está lá no enunciado, 0,4, tá? Então, ó, 700 vezes 0,4, né, que o professor falou aí, tô repetindo, 280 newtons. Ok? É a letra B da provinha. Muito bom. Duas questões de mecânica, uma de cinemática e uma de dinâmica, leis de Newton. Essa questãozinha aqui, ela já caiu, mas assim, 99% igual em outro ano da FAMERP, tá? Inclusive o professor estava trabalhando ela essa semana aqui com alguns alunos, né? Diz assim, ó: em uma sessão de fisioterapia, um paciente executa um movimento lateral com a perna alongando uma fita elástica, como mostra a figura. A variação da força elástica exercida pela fita sobre a perna do paciente em função da elongação da fita é dada pelo gráfico a seguir. Força elástica em função da elongação, né? Suponha que a força aplicada pela fita seja sempre perpendicular à superfície da perna do paciente, no deslocamento da posição X, na qual a fita tem elongação 20 centímetros, aqui, até a posição Y, em que a fita tem elongação 60 centímetros, aqui, o valor absoluto do trabalho realizado pela força elástica da fita sobre a perna do paciente. Gente, é a mesma pergunta, tá? Em anos anteriores, essa questão caiu igualzinha, o mesmo gráfico, claro que mudava os valores, só que o desenho era esse aqui, ó, o que foi usado na próxima questão, tá? O que espera-se do candidato? O que você tinha que lembrar? Trabalho de força variável é numericamente igual à área. Então, de 0,2 a 0,6, você precisa calcular a área desse trapézio aqui, ó. Ok? Base maior, 30. Base menor, 10. Altura, 0,4. O senhor já vai colocar na equação aqui, né? A área do trapézio. Essa é a questão 63. O trabalho é numericamente igual à área, que é base maior mais a base menor vezes a altura, tudo sobre 2. A área do trapézio, de acordo com o que ele pediu, né, na pergunta. Então, vai ficar 30 mais 10 vezes a altura, que é 0,4, tudo dividido por 2. Vamos fazer direto? 30 mais 10 dá 40. 40 dividido por 2 dá 20. 20 vezes 0,4, 2 vezes 4, 8. 8 joules. É a letrinha, vamos achar aqui, E. Ok? Mais uma questão de mecânica, né, gente? A FAMERP, a VUNESP, né, tem essa característica aí, tá? O professor até mandou o gráfico aí, né, para os alunos e tal, já mostrando isso antes da prova. Vamos lá, questão 64. É, na minha opinião, a questão mais difícil do vestibular em si, tá? Ela cobrou um assunto de uma forma que a gente geralmente não vê nos vestibulares, principalmente em questões testes, tá? Então foi uma questão muito mais difícil do que as outras e do que geralmente cai. Provavelmente o índice de acerto dessa questão vai ser baixo, tá? E eu até fazendo uma comparação um pouquinho mais ampla, vocês devem ter acompanhado aí no canal, que o professor resolveu o Unicamp, resolveu o UFO, resolveu o FUVEST também, né? É provavelmente a questão mais difícil de todos esses vestibulares até aqui, tá? Desse nosso ano. Vamos lá. Uma mola ideal tem uma de suas extremidades presa numa parede e a outra conectada num bloco. Ambos colocados sobre uma superfície horizontal com a mola e seu comprimento natural, como mostra a figura 1. Em seguida, o bloco é deslocado até a posição mostrada na figura 2.
No instante t igual a zero, o bloco ainda na posição mostrada na figura 2 é abandonado a partir do repouso e passa a se deslocar em movimento harmônico simples, com frequência igual a 20 Hz. A elongação que descreve, a equação, perdão, que descreve esse movimento no referencial do eixo X, em função do tempo e em unidades do Sistema Internacional de Unidades. Gente, o que ele está pedindo aqui é o que a gente chama de cinemática do MHS. O MHS a gente estuda, fala de pêndulo, fala de sistema massa-mola, mas a gente trabalha principalmente com os conceitos de energia, ok? De força, às vezes fala de força, nem é muito comum. Agora, equação da posição do MHS, a cara dela genérica é assim, ó, X, e a gente chama de X mesmo, tá? A gente até deduz essa equação, de repente, num outro momento, você pode aí me mandar uma mensagem, a gente pode fazer isso juntos, tá? O X é igual a amplitude vezes o cosseno do θ0 mais ômega t. O professor vai explicar isso aqui direitinho para vocês, ó. Lembra lá do mu? Vou fazer uma comparação, tá, gente? Lembra do mu? O mu tem uma equação da posição, não tem? É o sorvete. É S igual a SO mais V vezes T. Lembra do move? O move também tem uma equação da posição. Eu vou colocar ΔS que eu acho mais simples, tá? ΔS é igual a V0 vezes T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Lembra disso? Pois é, isso é mu e move. Cinemática, equação da posição em função do tempo. Só que cinemática do MHS. No MHS, a equação da posição é essa. E essa aqui é a posição, né? Este A é a amplitude do movimento. Este θ0 é a fase inicial. O ômega é a velocidade angular, né? No movimento circular, é chamado de pulsação. Então é muito diferente, por isso que o professor está explicando isso aqui bem para você, tá? A gente deduz essa equação, já para mostrar então para ti, para fazer um pouco de sentido, né, o que o professor está desenhando aqui, a gente deduz essa equação a partir do movimento circular, tá? Por isso que aparece o tal do ômega aí, só que ele ganha um outro nome. Por que é cosseno ou Vedana? Porque como a gente deduz a partir desse ângulo aqui, ó, se você decompõe, a posição aqui no eixo X, que é o eixo do MHS, vai ser cosseno, né? Que é o raio, que é a nossa amplitude, ok? A gente troca o raio por A. Se você faz a decomposição aqui da posição do movimento circular, ó, para horizontal, você tem o cosseno, né, do ângulo, né? Vamos chamar esse aqui de R, ó, ou de A. E esse aqui é o nosso X. O X é o R vezes cosseno, tá? Bom, gente, não dava para você fazer tudo isso na hora, tá, né? O professor mostrou aí para você mais ou menos o que a VUNESP estava pedindo, né, nessa prova. Vamos lá. Quem que é a amplitude? Ele não falou que aqui é a posição, agora vem a interpretação. Ele não falou que aqui é a posição natural e que ele foi deformado até aqui, então a deformação é 0,15, tá? Isso é bem básico quando a gente fala de deformação de mola, né? Deformação é a variação. Então a amplitude, vou escrever aqui, é 0,15 metros. Aí já dá para você ir eliminando algumas alternativas. Espera um minutinho. Você viu a cara da equação? Ela não tem nada somando aqui, nem na frente nem atrás, né? Isso aqui é o fator dentro do cosseno. Por que ela não tem? Porque a gente deduz sempre a partir da posição central, da posição de relaxamento da mola. Só que o nosso amiguinho pediu para colocar a resposta em função desse X aqui, ó. Então, onde está a posição central do MHS, a posição de equilíbrio, nós temos uma translação, uma deformação, uma mudança aqui no eixo, ok? Deformação não é muito boa palavra, tá, gente? Mas uma mudança aqui no eixo de 0,3, né? O MHS vai acontecer em torno dessa posição. Mas essa posição está deslocada, essa é a palavra boa, ok? Em 0,3. Portanto, com certeza nós vamos ter alguma coisa somando na frente, ó, como essas alternativas aqui, tá bom? Então, além de tudo, a nossa equação vai ter uma coisa diferente, né, do que a gente deduz. Já vou aproveitar que estou falando disso, vou dar mais um toque em você. Você viu que ele falou seno? Isso aqui, na minha opinião, era o mais difícil da equação, porque a equação genérica é cosseno. Pô, Vedana, você mostrou o ângulo ali, é cosseno, tá com o ângulo aqui, a componente, ó. Só que, meus queridos,
Eu posso trocar a função trigonométrica cosseno por seno. Um pouquinho de aula de trigonometria. Quando dois ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro, né? Então basta para isso eu somar ou subtrair, né, 90 graus. Por isso que você está vendo aqui esse mais ou menos π sobre 2, tá? Bom, dado esses toques, vamos lá. Quem que é essa fase inicial no nosso problema? A fase inicial é da onde o corpo parte. Só que o nosso corpo partiu daqui, ó, da posição máxima, da elongação máxima. Então, quanto vale esse ângulo quando o corpo estiver aqui? Vale 0. Então, o nosso θ0, a fase inicial, é 0. Ok? Eu já tenho a fase inicial, eu já tenho a amplitude. O ômega, eu sei calcular do movimento circular, 2πf. Lembra dele? Então, o ômega vai ficar 2 vezes π, a frequência foi dada, né, gente? 20 Hz. O ômega vai ficar 40π. Ok? Radianos por segundo. Então, agora eu posso escrever a equação genérica, ó. Genérica está aqui, né? A equação desse movimento. 0,15 vezes cosseno, este cara é 0, 40π, que é o ômega, vezes t. Ok? Essa seria uma resposta para o nosso movimento, se não tivéssemos aquele deslocamento de 30 centímetros. Então, vamos colocar assim, uma setinha, né? Como temos um deslocamento, o x vai ficar 0,3 mais isso tudo aqui. 0,15 cosseno de 40πt. E aí, gente, isso já seria a resposta do exercício. Porém, o autor da questão ainda quis dificultar um pouquinho mais. Então, a partir disso, eu preciso ir lá agora olhar nas alternativas o que ele mudou. Ele mudou o cosseno para o seno e colocou um π sobre 2. Eu já vou mostrar aqui, né? A alternativa, ó. Ok? Mudou o cosseno para o seno e somou π sobre 2. Pô, Vedana, como é que eu ia saber que é essa, por exemplo, e não é essa? Você poderia colocar lá na identidade trigonométrica fundamental, seno de A mais B, ok? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Qual equação das alternativas que representa a mesma coisa que isso? É a letra D, né? 0,3 mais 0,15 seno de 40πt mais π sobre 2, ok? Talvez, gente, tenha sido a questão mais difícil da prova como um todo, né? Da física, com certeza, e de todas as outras provas, né, até agora, FUVEST, Unicamp, todas essas aí que vocês estão na maratona, também com certeza é a mais difícil, tá bom? Em compensação, nós temos outras coisas bem simples nessa prova, né, gente? As outras questões aí, por exemplo, esta 65, diz assim: certa massa de gás ideal sofre uma transformação passando do estado X para o estado Y, como mostra o diagrama PV. Sabendo que a energia interna do gás não variou durante a transformação. Se a energia interna do gás não variou durante a transformação, a temperatura não variou, porque a energia interna de um gás ideal é função exclusiva da temperatura. Então isso aqui é uma isoterma. O volume Vx é igual. Se é uma isoterma, você pode usar PV, né? Vamos fazer de cabeça primeiro? Esse vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse. Se a pressão era 4... Não encontrei isso no app Apple Music. A Siri está se metendo na nossa aulinha aí, gente, desculpa. Se a pressão era 4 e virou meio, ela foi dividida por 8. Então o volume aqui, ó, foi multiplicado por 8. Quer dizer que esse volume aqui é 8 vezes menor que esse. 1,2 dividido por 8, 0,15. Pô, Vedana, que conta que eu faria? Tem uma equaçãozinha para isso? Eu não gosto de ficar decorando um monte de equação. Então eu sei o PVT Povotó. E aí eu uso as adaptações. Temperatura constante? Cortei, ó. P1, gente, não vou nem colocar aquele 10 na quinta, tá? Conscientemente, porque eu teria colocado os dois lados aqui, ó. Então não precisa. 4 vezes Vx é igual a 0,5 vezes 1,2. Vx vai dar 0,15 metros cúbicos. Metros
cúbicos. Ok? Isso é a letra C. Muito bom. Então, como o professor falou, né? Ao mesmo tempo que tinha uma questão lá bem difícil, que era a questão do MHS, cinemática, né? Do MHS, a gente tinha outra mais tranquila. Vamos para a questão 66. A exposição do corpo humano a baixas temperaturas pode causar danos à saúde. Por este motivo, surfistas utilizam roupas especiais quando praticam seu esporte em águas muito frias. A função dessas roupas é, olha só, olha a interpretação, conhecimento cotidiano. Surfista, baixa temperatura, está surfando na água muito fria. O que você não quer que aconteça? Que ele perca calor para o ambiente, né? Que o surfista perca calor. A função das roupas é estimular a produção do calor. Não existe isso aqui. Transferir calor do ambiente para o corpo. Não dá, porque a água está muito fria. Armazenar calor. Isso aqui é uma ideia da Idade Média, né? Sobre calor. Tema para a gente conversar em outro momento, tá? Facilitar a dissipação do calor produzido pelo corpo. Diminuir o fluxo de calor do corpo para o meio ambiente. Então, melhor resposta, né? Letra E. Diminuir o fluxo de calor. É o mesmo motivo pelo qual você usa coberta, né? Em dias mais frios. Questão número 67. Diz assim: a menor distância que um objeto pode estar da córnea de um olho humano, de modo a ser visto com nitidez, é denominada ponto próximo, ponto mais perto do olho que a gente consegue enxergar com nitidez. Essa distância se altera com a idade da pessoa, como mostra a figura. Então, em torno de 20 anos, lá o seu ponto próximo deve estar menos da metade, né, de 50 centímetros. Lá pelos 40, essa distância mais próxima do olho que você enxerga, ela vai aumentando. Quer dizer que você não está mais enxergando de perto, né? Uma interpretação, chama presbiopia, tá? Esse problema de visão, vista cansada. Com o aumento da idade, os seres humanos que não têm outras disfunções visuais perdem a capacidade de enxergar com nitidez objetos próximos. E como é que eu corrijo? B. Correção dessa ametropia é feita com o uso de lentes esféricas convergentes, ok? Não enxergo de perto, preciso de lentes convergentes para aproximar esses raios que saem do objeto que está próximo do meu olho, para que esses raios, né, se encontrem na córnea. O senhor vai fazer um desenho que eu acho que vai te ajudar a entender. Talvez você tenha dificuldade de entender isso aqui, pode te ajudar para sempre. É o seguinte: quando eu olho um objeto de perto, os raios de luz que saem divergentes do objeto, ok? Eles conseguem entrar no nosso olho. Aqui está o nosso globo ocular. Os raios de luz que saem divergentes, eles conseguem entrar no nosso olho justamente porque a gente está perto, ok? Claro que o professor exagerou aqui, né? Esse raio vai muito para cima e esse muito para baixo. Mas ainda assim, outros raios, ok? Ainda assim divergentes, ó, conseguem entrar. Qual é o papel da córnea e do cristalino? Convergir esses raios na retina. O que acontece com o passar do tempo? O cristalino, que é uma lente mole, né, maleável, ele vai ficando rígido. Os músculos ciliares, né, vão perdendo a capacidade de achatar o cristalino, torná-lo mais convergente. Então, o que eu vou fazer aqui na frente com uma pessoa que tem problema para enxergar de perto? Veja, os raios são divergentes, né? E aí, como o cristalino e a córnea não conseguem mais convergir eles aqui atrás, eles vão precisar de uma distância maior para se encontrar. Então eu vou alongar o tamanho do olho da pessoa. Não dá, né, gente? Então a gente coloca aqui na frente uma lente convergente. Essa lente, ela já começa a aproximar os raios antes deles entrarem no olho. E aí quando eles entram no olho, mesmo que o cristalino e a córnea não consigam convergi-los, né, a convergência vai acontecer na retina por conta da ajuda da lente corretiva. Tá? Então, os raios eram divergentes, com a lente convergente eu consigo torná-los, né, mais próximos, consigo desviá-los para que eles deixem de ser tão divergentes, e esse esforço visual aqui vai ser compensado, né, pela falta de maleabilidade ali do cristalino. Beleza? A resposta a gente tinha achado ali, né? Já a letra B de bola. Vamos lá. Questão número
68, questãozinha de ondulatória. A imagem mostra a onda obtida em um eletrocardiograma. Sabendo que no intervalo de tempo entre o primeiro e o quarto pico é igual a 2,4 segundos, o período e a frequência da onda no eletrocardiograma. Gente, questão bastante básica, né? Mas tem um probleminha. Primeiro e quarto pico, se você não prestar atenção, você vai falar que tem 4 oscilações. Na verdade, só tem 3 oscilações. Daqui até aqui uma oscilação, 2, 3. Então, 3 oscilações, 2,4 segundos. Eu gosto de fazer isso até por regra de 3, tá? Porque tem muita gente que, assim como eu, não gosta de ficar decorando equação, né? Então, eu faço assim, ó, 3 oscilações, 2,4 segundos. Eu gostaria de saber quanto tempo para uma oscilação. Faz a regrinha de 3, esse t vai dar 0,8 segundos, ok? E a frequência? Para calcular a frequência, eu até uso uma equação pronta, mas também dá para fazer regra de 3, tá? Eu gosto dessa daqui, tem até macete para ela, né? A frequência vai ser 1 dividido por 0,8, que dá 1,25 Hz, ok? E isso, 0,8 e 1,25 é a letra B de bola. Muito bom. Então a gente fez aí ó, uma questãozinha de gases, uma questãozinha de calorimetria, né? Só para ir mostrando as áreas da física, uma questãozinha de ótica da visão, uma de ondulatória. E para fechar, né? Acho que é para fechar mesmo, nós vamos falar sobre elétrica, ok? Diz assim, ó. O turbilhão aparelho utilizado em fisioterapia consiste em um tanque no qual se coloca água ligeiramente aquecida e se produz um turbilhão similar ao de uma banheira de hidromassagem. No aparelho de determinado fabricante, o aquecimento da água é feito por meio de um elemento resistivo, uma resistência elétrica R, que é submetida a uma diferença de potencial voltagem, hein, pessoal? U, de modo semelhante ao que ocorre num chuveiro elétrico. Para reduzir o tempo de aquecimento, o fabricante deseja dobrar a potência empregada no aquecimento. Para isso ele pode. Gente, ele pode fazer um monte de coisa para dobrar a potência. O que você tinha que fazer aí? Lendo as alternativas. Ele quer dobrar a potência. Ah, muito bom. Quais são as possibilidades? Vamos ver a letra A. Duplicar os valores do U e do R. Será que dá certo? Qual a equação da potência que eu posso usar para me ajudar no raciocínio, em que eu tenho U e R? U por quadrado. Vamos ver se dá certo? Ele falou que vai dobrar o valor do U, então aqui multiplica por 2, atenção, muita atenção. Dobrar o U como está ao quadrado tende a fazer a potência quadruplicar. Mas ele também vai dobrar, deixa eu professor trocar a cor da caneta aqui, ele também vai dobrar o valor do R. E dobrar o R que está no denominador tende a fazer a potência diminuir pela metade. Se multiplica por 4 e depois divide por 2, o que sobra? Dobra, né, gente? 2 vezes a potência. Então a própria letra A já é uma alternativa. Alguém pode perguntar assim, Vedana, o que vai acontecer com a corrente? Já respondemos o exercício, mas vamos lá, vamos analisar. O que vai acontecer com a corrente aqui? Lembra do URI? Se ele vai dobrar o U e o R, o I é constante. Pô, Vedana, então como é que ficaria o π quadrado? O I é constante. Se eu dobrar o R, dobra o P. Por que você não usou essa então, Vedana? Porque no enunciado a gente não falou nada corrente. Então, para que eu vou usar uma equação que eu não sei, né? Alguma coisa sobre a outra variável. O mesmo vale para o π, tá? Seria uma alternativa aí para você, para te ajudar. Muito bom. Ainda temos a questão número 70, né, gente? Vamos lá. Questão número 70. Diz assim. Em certos exames de medicina nuclear, uma substância radioativa é administrada ao paciente que posteriormente é acomodado em um aparelho. Quando o elemento radioativo decai, os detectores do aparelho captam parte dos fótons emitidos. Então, tem radiação sendo emitida pela pessoa
e tem os detectores aqui para, obviamente, né, verem, vamos colocar assim entre aspas, enxergarem essa radiação, já que ela não é visível para nós, seres humanos, a olho nu. Sabe-se que a energia associada a um fóton está relacionada com a frequência da radiação, pela expressão E igual a HF, quantização de energia, né? Sendo H a constante de Planck, cujo valor é tal. Suponha que o elemento radiativo utilizado em um desses exames seja o tecnésio 99M, que emite uma radiação cujos fótons têm energia associada de tanto. Gente, se ele me dá a energia e me dá o H, eu vou calcular o F. E considere os detectores de radiação sensíveis às faixas de frequência indicadas na tabela, tanto. Para que possam captar os fótons emitidos pelo tecnésio 99M, os detectores utilizados no aparelho devem ser do tipo... Vamos lá, vamos fazer a continha. Isso aqui é física moderna, tá? Para ir já falando para você. É quantização de energia da física moderna. É o assunto que mais caiu na prova da FUVEST, né? Não foi o que caiu esse ano. Esse ano caiu energia e massa, né? Uma questão diferente do tradicional aí, mas fazendo uma comparação entre as duas provas, né? Essa aqui é a parte, né, da física moderna que mais caiu, mais foi cobrada aí pela FUVEST. 2,24 vezes 10 na menos 14 é igual a H, que é 6,63 vezes 10 na menos 34, vezes o F. Eu quero o F, então vou passar dividindo. 2,24 vezes 10 na menos 14, tudo dividido por 6,63 vezes 10 na menos 34. Meus queridos, eu não vou gastar tempo fazendo essa divisão. 2 por 6 é 1/3. Vezes 10 na menos 14 dividido por 10 na menos 34 é 10 na 20, ok? Hertz, aproximadamente, claro. Então agora vamos para a tabela. 1/3 é 0,333, né? 10 na 20. Então esse é o número que a gente tem que ter em mente. Vou até deixar aqui os dois na tela para você. E 10 na 12 e 10 na 13? Não. Vamos direto? Opa, aqui ó. 10 na 19 a 10 na 20, né? É o detector do tipo G. E o detector do tipo G está na letra E. Ok? Muito bom. Pessoal, se você gostou da resolução, curte aí o vídeo, compartilha com seus amigos, segue o nosso canal e até a próxima.